Oi, gente! Na sequência a gente estava falando sobre o que é meditação, que não é a ausência de pensamento, mas você se coloca como espectador dos seus pensamentos e entender o que é ser e o que não é, em que tipo de influência, em que tipo de frequência você está se conectando com uma grande antena para entender de onde vêm as ideias negativas e como substituí-las por ideias ou pensamentos positivos para que você possa reconhecer seu potencial e ser, digamos assim, o ator principal e não coadjuvante ou mero espectador da sua própria vida, para que você tome as rédeas da sua vida e consiga fazer acontecer todos os seus sonhos, seus desejos. Claro que desde que isso esteja de acordo com o cosmo, a ética cósmica universal, desde que isso esteja de acordo com o seu alto amor, o amor pelos outros seres. Até porque existem leis, assim como existe a lei da gravidade. Se eu jogar essa caneta aqui agora ela vai cair porque existe uma lei chamada gravidade, ela é absoluta, isso não, é inegociável. Existem leis cósmicas sobre ética. A ética é a mãe das morais porque a moral depende de uma questão cultural, educacional, geográfica, filosófica. A moral geralmente tem uma dogmática, uma estrutura de pensamento muito bem formatada. Por exemplo, a moral católica, né? A moral católica tem a sua dogmática, tem toda a sua estrutura. Por exemplo, a moral do direito, vamos dizer, o direito trabalhista, ela tem toda uma estrutura que é a CLT, né? Que tem a ver com as leis trabalhistas que foram criadas a princípio por Vargas, enfim. Então, isso, quando a gente fala de moral, a gente está falando de coisas muito humanas. Quando a gente fala de ética, é uma coisa quase supra-humana. A ética ela tem a ver com a vida, aquilo que promove a vida em qualquer nível, em qualquer esfera, em qualquer dimensão. Então, por isso que ela é a mãe das morais. Então, às vezes, quando você pega uma moral, por exemplo, gays vão para o inferno, isso é ético? Você pode tomar o lugar de uma inteligência superior e dizer que alguém vai para o inferno? Isso não é ético. Entende? Por isso que a ética é a mãe das morais. Mas, voltando ao assunto que nós estávamos falando, para você tomar as rédeas da sua vida e você ter noção do que você realmente quer e você conseguir plasmar isso dentro da sua tela mental e fazer isso se manifestar, mas aí a gente vai ter que falar sobre física quântica nos próximos vídeos, mas a gente vai falar porque, aliás, eu quero agradecer a todo o pessoal que assistiu meu vídeo da palestra de física quântica aqui, porque deu bastante audiência. Percebi que o pessoal gosta bastante disso. É um assunto que a gente vai aprofundar muito ainda. Eu estou estudando mais agora para poder falar melhor com vocês sobre isso. Os próximos vídeos vocês acompanhem, porque logo logo a gente vai focar nesse assunto. Quando você precisa plasmar alguma coisa do mundo dos pensamentos, ou do mundo das ideias, ou de outra dimensão e trazer para essa dimensão, seja um sonho desde relacionamento, ter filhos, uma família, até ter um carro, uma casa, ou conforto, dentro da ética cósmica universal, como eu estou falando, que não adianta você querer ter um carro, uma casa e ser corrupto, não adianta você ter um carro, uma casa e fazer mal para as pessoas ao seu redor, não adianta você querer ter um carro, uma casa e você roubar do seu companheiro de trabalho, ou você tirar o cargo que ele tem. Por isso que eu comecei falando sobre ética, a mãe das morais, tá? Essa é a base do pensamento. Se você tem amor por si, pelo outro, pelo cosmos, pela criação, se você tem amor pelas pessoas, respeito e ética, aí você consegue ter mais facilidade para plasmar algumas coisas, manifestar algumas coisas nessa dimensão. Então, como eu estava falando, a meditação ajuda a gente a... Por que a meditação é importante nesse processo de plasmar, nesse processo de se conhecer, nesse processo de se diferenciar dos seus pensamentos? Porque, como eu já disse nos outros vídeos, você não é os seus pensamentos. Porque a partir da meditação, entendendo o que é seu e o que não é seu, você consegue constituir o seu universo interior, reconhecer seu universo interior, ter sua autoconsciência. A partir da sua autoconsciência, tem um livro que a minha amiga Isadora, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, falou que eu deveria ler. Se eu não me engano, você quer o que você deseja, ou você realmente deseja o que você quer, uma coisa assim. Quando você começa a se diferenciar dos seus pensamentos, entender quem você realmente é, você começa a se perguntar: well, eu realmente quero uma Range Rover? Ou eu vou ser feliz com um Onix? Eu realmente preciso de uma casa com 50 quartos e 90 banheiros, ou eu só preciso de uma casa confortável onde eu possa levar os meus cachorros e tenha um quintal? Porque quando você vive de acordo com os pensamentos das outras pessoas e você está sendo influenciado energeticamente pelo pensamento de outras pessoas ou pelo contexto socioeconômico e cultural que está ao seu redor, significa que não é seu. Como você vai ser feliz vivendo num padrão que não é seu? Desde o padrão do pensamento, até o padrão do comportamento, até o padrão do sentimento, porque um pensamento gera uma emoção.
Quer ver como isso é verdade? Vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos fazer um teste, vamos fazer uma pequena dinâmica aqui pra gente entender como as emoções estão diretamente ligadas aos pensamentos. Ah, e outra coisa, a emoção é química, tá? Por exemplo, se você sente medo, existe uma coisinha chamada glândula suprarrenal que faz com que o seu cortisol aumente, que é o hormônio do estresse. Então, esse é um dos exemplos. Existem milhares de outros tipos de neurotransmissores e outros tipos de hormônios que são gerados pelo seu corpo, por todas as glândulas que existem neles. Mas, eu só estou usando esse exemplo para você entender. Por exemplo, tá tudo bem com você, e aí você recebe um telefonema. Tá tudo bem, de repente você tá lá tranquilo, tomando um chá na sua sacada, e você recebe um telefonema dizendo que seu pai se acidentou. O que vai acontecer com você? Essa informação vai gerar um sentimento, que é medo, preocupação, estresse. E aí o seu cortisol aumenta, sua adrenalina também é acionada, e outras, noradrenalina, adrenalina, cortisol, tudo começa a aumentar na sua corrente sanguínea, seu coração começa a bater mais rápido, e você começa a ficar taquicárdico, e você começa a ficar ansioso e preocupado. Ou seja, uma informação gerou um pensamento, que gerou uma emoção, que gerou uma química que foi descarregada na sua corrente sanguínea, que chega até o seu cérebro e que coordena todo o seu corpo. Às vezes você pode estar trêmulo, você pode estar taquicárdico, enfim. Então é por isso que é muito importante a gente entender que pensamento é emoção, emoção é química, química acontece no nosso corpo. Tudo isso está interconectado, é por isso que o processo meditativo faz a gente fazer isso tudo ser separado e a gente entender o que é nosso e o que não é. Qual pensamento é nosso, qual emoção é nossa e qual não é. A partir daí é que você vai conseguir se conhecer o suficiente, se relacionar suficientemente com você mesmo e com o cosmos para conseguir manifestar aqui nessa dimensão aquilo que você realmente quer e não o que os outros querem para você. Até o próximo vídeo.